Eu vou pegar uma reportagem da Folha de São Paulo, que eu não gosto da Folha, eu sou insuspeito para isso. Mas essa matéria falou uma coisa que eu só vi hoje e que é assustadora sobre o Zanin, tá, gente? Eu vou ler a matéria e eu vou chegar no ponto aqui que eu quero falar. Aliás, quem puder, manda mais superchat, gente. A gente tem uma meta mínima aí de R$ 50. Quem puder virar membro também do canal é muito importante. E vamos bater aí 100 likes. Eu aposto que esse conteúdo da live daqui vocês não verão em outros canais, porque eu tô indo atrás de alguns pontos específicos dessa questão aí do Zanin. Vamos ler essa matéria? E eu vou dar um destaque para um trecho dela. Posse de Zanin no STF teve distanciamento de advogados que apoiaram Lula. Autores de ações que questionaram a prisão do petista no Supremo não foram convidados para a posse do Zanin. A notícia é essa, mas tem um subtexto aqui muito interessante. Reportagem da Kátia Seabra, que é muito crítica ao PT, da Júlia Chaib e do José Marques. Vamos ler juntos aqui. Da Folha Não Democrata, vamos lá. Prestigiada pelo primeiro escalão do governo e pela cúpula do judiciário, a posse de Cristiano Zanin foi marcada pela ausência de pessoas que estiveram na linha de frente da defesa do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Alguns dos advogados que atuaram ativamente pela libertação do petista não estiveram entre os 850 convidados que lotaram o plenário do Supremo na tarde de 3 de agosto, nem no posterior jantar em homenagem a Zanin. Signatário de uma das ações que viabilizaram a soltura de Lula na prisão de 2019 e autor de pareceres que serviram de suporte de defesa do presidente, o advogado e professor de Direito Constitucional Leni Streck é um dos que não constaram na lista de convidados. Streck representou o Conselho Federal da OAB, Ordem dos Advogados do Brasil, na ação que sustentou que uma pessoa só pode começar a cumprir pena após o trânsito em julgado no processo, quando não cabem mais recursos, e não após a decisão em segunda instância. O advogado, cujo nome chegou a ser cogitado para a vaga do Supremo, disse não acreditar que Zanin tenha sido responsável pela sua exclusão das festividades. Vamos ver juntos aqui. O que é isso aqui que a Folha fala? Olha lá o Zanin chegando no Supremo. Aí diz o Streck: penso que ele não foi responsável por toda a lista e pelas omissões. Conversei com ele um dia antes da posse sobre um livro que lancei, mandei para os ministros e ele me passou uma mensagem me agradecendo. Disse-me, creio, que verificou que não estava na lista, veria o que ocorreu, afirma Streck, contando ter sugerido que o ministro ignorasse o episódio, já que estaria no Rio na data da posse. Combinamos que na próxima ida a Brasília iria cumprimentá-lo pessoalmente, de modo que ficou tudo bem, acrescenta o professor. Nesta terça-feira, dia 8 de agosto, um novo integrante do tribunal despachou sua primeira decisão no novo posto em um recurso do Ministério Público do Rio Grande do Norte em uma ação criminal de estelionato. Zanin advogou para Lula nos processos da Operação Lava Jato e é amigo do presidente. Ele pode ficar na corte até 2050, quando completa 75 anos, e dá de limite para juízes se aposentarem compulsoriamente. Autor de outra ação apresentada no Supremo contrária à prisão em segunda instância, representando o IGP, Instituto de Garantias Penais, o advogado Antônio Carlos de Almeida Castro, conhecido como Cacai, foi o anfitrião da festa de comemoração à diplomação de Lula em dezembro de 2022. Vamos bater 80 likes, gente. Vamos mandando superchats aqui, que eu vou chegar num ponto interessante dessa matéria. Mas o afinco com quem defendeu a liberdade e a elegibilidade do presidente pouco serviu para garantir um assento nessa solenidade. Ele não quis comentar a ausência de seu nome na lista de convidados, assim como Cacai, o advogado Pedro Serrano, que organizou eventos em apoio de Lula, incluindo um jantar para o hoje vice-presidente Geraldo Alckmin, também preferiu não se manifestar sobre não ter o seu nome incluído. Serrano foi um dos cotados para a vaga do Supremo, aberta neste ano. Ele me contou isso em primeira mão, inclusive, viu, gente? Lá no DCM. Essa parte é muito significativa, gente. Para quem não sabe, o Roberto Teixeira foi advogado histórico do Lula. Ele é sogro do Zanin. E olha o que a Folha de São Paulo conta, história que não foi desmentida por ninguém. Sogro de Zanin e advogado de Lula desde 1980, Roberto Teixeira não foi à posse do genro. Em agosto de 2022,
Zanin e sua mulher, Valesca Teixeira, formalizaram por telegrama a retirada unilateral do casal do escritório Teixeira Zanin Martins, estabelecido quase 20 anos antes. O Zanin rompeu com Roberto Teixeira. Em meio a uma traumática cisão, essa história eu não sabia, gente. Em meio a uma traumática cisão, o casal fundou o escritório Zanin Martins, rompendo oficialmente com Roberto e Larissa Teixeira, que é irmã de Valesca. Compadre de Lula, Teixeira queixou-se ao presidente, o que não impediu que Zanin fosse escolhido para a corte. Sobre sua ausência, Roberto Teixeira limitou-se a dizer nada a declarar. O cara é rompido com o sogro, gente, que foi advogado do Lula desde os anos 80. Tinha algo errado aí nessa indicação, e eu acho que tem a ver com o enriquecimento que o Zanin teve no processo. E tem uma outra foto que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco também. Embora convidados, outros advogados que tiveram papel de peso na defesa de Lula, como José Roberto Batóquio, já entrevistei ele, muito importante, Luiz Eduardo Greenhalgh, não puderam participar das homenagens. Segundo pessoas próximas do novo ministro do Supremo, houve convidados que foram incluídos na lista a pedido do próprio Lula. Sem a presença do sogro e de juristas historicamente ligados ao PT, Zanin celebrou o jantar na noite de sua posse ao lado de um nome estranho ao círculo jurídico associado ao petismo, à esquerda, né, na verdade. O advogado Nelson Williams. Sabe quem que é o advogado Nelson Williams, gente? É o cara que defende o Gugu. Esse cara é amigo do Zanin. Então a gente tem que ficar bem atento a isso. Williams, que já hospedou o casal Zanin em Angra dos Reis, é amigo do ex-governador de São Paulo, João Dória, que também compareceu à posse do novo ministro. Williams e Zanin jantaram juntos na mesma mesa. Procurado por intermédio de sua assessoria, Zanin não se manifestou sobre os critérios que adotou para a seleção de convidados para sua posse e para a festa. A posse do Supremo reuniu ministros da Corte do STJ, Superior Tribunal de Justiça, além de ministros do Executivo, do TCU e conselheiros do CNJ, Conselho Nacional de Justiça. Depois dos cumprimentos, ele se dirigiu à festa, em sua homenagem organizada pela AMB, Associação de Magistrados Brasileiros, cujos convites custaram R$500 e tiveram um rígido controle de convidados feitos pelo próprio Zanin. Os pedidos de participação na festa foram encaminhados ao gabinete do ministro, que fez o pente fino de quem podia ou não pagar e participar do evento. Anfitrião da festa, Zanin passou a maioria do tempo recebendo cumprimentos e tirando fotos com os presentes, sobretudo advogados e juízes. Outro concorrente à vaga do Supremo, o advogado Manuel Carlos de Almeida Neto, esteve tanto na posse quanto na festa. O novo magistrado foi aprovado em 21 de junho pelo Senado por 58 votos a 18 para integrar o Supremo. Ele precisava do voto de pelo menos 41 senadores, de um total de 81 integrantes da Casa, para ser chancelado. Meus queridos e minhas queridas, esse é o ministro que o Lula nomeou, infelizmente. Quanto mais mexe, mais fede. E eu acho que não dá para defender isso aqui, não, gente. Eu acho que o que vem daí, só se ele cair em si. E, ó, só para vocês saberem também, eu vou pegar aqui uma imagem que eu separei nessa semana, só para vocês verem aqui, ó. Deixa eu ver aqui um pouquinho. Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui. Ó quem o Zanin segue no Twitter, gente. Ele só segue 5 pessoas agora, ele deixou de seguir várias. Uma das pessoas que ele tá seguindo além da esposa, que é a Valesca, esse Fernando Bizarro, essa Denise Godoy, que é uma jornalista de economia, é o Rodrigo Constantino. Tá, queridos? Esse cara, infelizmente, é o novo ministro do Supremo.
Eu duvido que ele... Eu acho que é necessário, sim, ter uma mulher, ter uma pessoa de minoria, ter uma pessoa do povo para a próxima vaga, senão a gente tá ferrado. Senão a gente tá muito ferrado. É isso, meus queridos e minhas queridas. Vamos